Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, sempre compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, não esqueça, queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos acompanha, participe do chat ao vivo e vamos agora às notícias desta edição. O governo federal lançou o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que vai reformular o Minha Casa Minha Vida. Os focos iniciais serão a regularização fundiária, melhoria habitacional e redução da taxa de juro para a menor da história, para ampliar o acesso à moradia digna. De acordo com o governo, o programa vai garantir que 1 milhão de famílias que estavam fora do sistema de financiamento habitacional possam ter acesso ao crédito. Porque a Caixa Econômica Federal assume seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês. E nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro de quando a gente assumiu. O que significa isso? Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico. Na verdade, eu nem sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte: quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às 8 horas da manhã, chegando às 6 horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família, e cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus 2 filhos, e eu explico para eles: essa é a chance da minha geração. Essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque realmente, quando nós vemos e viajamos e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado. Nós estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic. Esse governo foi empreendedor, esse governo foi diligente e esse governo teve a parceria do Congresso Nacional para fazer as mudanças necessárias no sistema macroeconômico brasileiro, que nos possibilitam ter hoje uma situação que é ombreada às principais e mais importantes democracias do mundo. Todos nós temos uma história. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército em Campinas. E até aquele momento, meu pai, com 7 filhos, não tinha uma casa própria. E eu me lembro muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos 3 vezes dentro da mesma cidade. Foi questão para ele poder renegociar o seu aluguel, que não é fácil, não era fácil para um dentista prático, com 7 filhos, 6 vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo,
parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. Isso é motivo de orgulho e satisfação a todos nós, incorporando aqui a alma de Caxias, né? O nosso Brasil sempre acima de tudo. O 32º Congresso Nacional Abrazel, realizado virtualmente neste ano, evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que normalmente ocorre presencialmente em Brasília, foi adaptado ao novo formato por conta da pandemia do coronavírus, com a participação de alguns dos principais líderes empresariais e da gastronomia do país, discutindo formas de superar a crise causada pela Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro prestigiou a abertura na noite deste 25 de agosto do evento com a temática retomada, o futuro da alimentação fora do lar. As vendas do mês de julho atingiram o maior patamar de 2020, segundo o boletim da Receita Federal. E quem diria que o Brasil teria o que comemorar em plena crise de pandemia de coronavírus em relação à economia? As vendas cresceram 12,6% no mês de julho em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação com o mês de junho, o aumento foi de 7,3%. A média diária de vendas com nota fiscal eletrônica chegou a quase 26 bilhões de reais, o melhor patamar em 2020 até o momento. E não houve aumento só nas vendas, houve aumento também na criação de empregos. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, comentou esses números, mas disse que, infelizmente, nem todos os setores da economia conseguiram, em 100%, voltar às suas atividades. Por isso, ele assinou o Decreto 10.470, que prevê a prorrogação do auxílio emergencial, o que deve garantir o emprego de 10 milhões de brasileiros. Ele assinou um decreto prorrogando por 2 meses um grande acordo, onde o governo entra com parte do recurso, de modo que nós venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo, são 10 milhões de empregos. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a querida Damares Alves, em conversa com a jornalista Virgínia Martim, comentou sobre o quanto tem sido perseguida por tentar combater o mal contra crianças. Isso mesmo. A ministra Damares se sente perseguida por defender as crianças do nosso Brasil. Desde que comecei a tratar desse assunto, eu tenho sido extremamente perseguida. Nas últimas semanas fui perseguida e atacada, e eu avisei ao Brasil que eu continuaria. Cada vez que tentamos avançar nessa pauta, minha vida vira uma confusão, começam a criar denúncias e calúnias para me desmotivar a continuar nessa luta em defesa das crianças. Mas agora temos um governo que tem coragem de avançar nessa pauta, disse ela. Não vão nos intimidar. Enquanto eu for ministra, iremos conduzir a proteção da criança, garantiu Damares. Alvo constante de grupos de esquerda, Damares relatou a série de perseguições que vem sofrendo, incluindo a acusação de que a defesa intransigente dos direitos da criança é, na verdade, uma conspiração para a direita se manter no poder. Começaram a dizer que nossa luta é uma linguagem da direita contra a esquerda, que essa coisa é um exagero da ministra. Não é conspiração e nem discurso da direita, é violência contra a criança, algo que sempre existiu no Brasil e que precisamos dar um basta, disse Damares. Corajosa ministra Damares. E não é de hoje que há reclamações Brasil afora sobre roubo de cones, seja no estacionamento, sinalização de obras, enfim, o sumiço misterioso de cones é algo inacreditável, ainda mais quando é como veremos agora. Um ex-ministro do governo Dilma foi flagrado furtando 2 cones. Isso mesmo, cone, aquele de organização de trânsito. Cada cone custa em média R$60. O Furlan é funcionário público e ganha mais de R$25 mil por mês. Ou seja, um mês de salário ele poderia comprar mais de 400 cones. O que nos leva a entender que talvez ele tenha tido um pouco de compaixão pelos pobres cones abandonados ali perto de um prédio e levado os 2 para passear, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto